porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, todos nós precisamos de recuperação da nossa natureza pecaminosa. Precisamos da cura do pecado e da vida que nos machuca. Precisamos fazer as pazes com a nossa história, mudar hábitos e comportamentos para deixar de ser ferido. Perdoar e ser perdoado para viver em abundância, pois a vida eterna já começou. Não existe um jeito certo de fazer uma coisa errada. Ou se acerta, ou se erra, e se pode ser melhor que é. Essa é uma letra da Rosa de Saron, uma banda aí bastante conhecida. E que tem uma passagem interessante aí com os old school, ou os legends da 242, chegaram a tocar no Refúgio do Rock. E vai falar sobre escolhas, que é o tema de hoje, nosso tema aqui para meditação. Então, se você é fã ou gosta da banda, depois procurem aí os Legends da 242 para entenderem um pouco mais dessa história da banda com o Refúgio do Rock, como é que foi essa relação. E é claro que fazer boas escolhas, uma pista aqui, passa por ouvir os conselhos daqueles que têm sabedoria, de que têm alguma experiência, né? Adquirida aí por essa trajetória de vida. Isso é Provérbios, gente. Provérbios 13, tá? Se a gente quiser resumir tudo isso. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Então, pensar nessa escolha, né, serve tanto para nós cristãos, de olhar aqueles mais experientes da fé, de olhar, inclusive, os mais velhos, os pais da igreja, o que os reformadores nos trouxeram, né, os puritanos, os místicos. Tem uma história aí milenar que pode nos ensinar a pensar sobre as escolhas. A gente vai fazer um pouquinho disso aqui hoje, exercitar, né, citando alguns nomes aí, tendo em vista que eles foram bênção para a igreja brasileira, para a igreja no mundo, para a igreja na história. Então, isso ajuda, toda vez que eu olho ou eu busco um conselho, né, de alguém mais sábio, a não cair nessa falsa ideia de que a gente é inédito, ou de que tudo que a gente está fazendo nessa era é melhor do que nas outras. Aquilo que o C.S. Lewis vai chamar de esnobismo cronológico. Parece que tudo que está acontecendo aqui é mais legal, ou todas as nossas escolhas são mais legais. Então, a primeira pergunta para começar essa meditação é: será que o nosso jeito de pensar e de fazer as escolhas são os mesmos em todas as eras? A gente pode falar de virtudes que dizem respeito à vida cristã, quer dizer, escolhas que contribuem para o crescimento da nossa vida com Jesus e do nosso relacionamento com Deus. De repente a voz melhorou um pouco, espero que para vocês também. E aí a gente vai falar de uma dessas virtudes hoje, né? Os gregos já debatiam isso, quer dizer que a gente está procurando, e isso é um indicativo de que a sociedade procura fazer boas escolhas. Qual é a melhor forma de viver e de escolher, né, um estilo de vida que floresça, que contribua para uma vida boa, para uma vida plena? E os gregos já têm essa reflexão há bastante tempo. Tem um termo chamado eudaimonia, que significa literalmente a busca pela felicidade. E felicidade também é uma palavra difícil hoje, porque muitas vezes ela, dependendo de onde ela vem, ela tem diferentes valores, diferentes significados, né? Para os gregos antigos, eu estou seguindo muito o que o Hudson fez ali no domingo passado, isso era sobre o florescimento humano, ou seja, como nós podemos desenvolver virtudes e nesse processo de vida nos tornarmos pessoas melhores. Está todo mundo nesse processo de florescimento humano. Então a gente precisa primeiro reconhecer a nossa incompletude e a nossa necessidade de florescer. Se isso não acontece, a gente tem um problema. Também veremos aqui de acordo com o Salmo 1. Aliás, é um indicativo de que a gente precisa desse propósito, desse telos, né, que nos vai direcionar. E várias tradições, desde o mundo antigo, vão defender isso. Os gregos estão pensando nisso. A literatura sapiencial, essa literatura de sabedoria, que é o livro dos Salmos, a gente vai ler o primeiro hoje.
Ou seja, desde a Ilíada, se a gente quiser um outro exemplo aqui, um poema, né? A Ilíada, 8.000 anos aí, o poema milenar que trata de escolhas, 15.000 versos aí pensando nisso. Nossos poetas aqui, Vinícius Perobelli, imagina 15.000 versos, Vini, um poemão assim. Mas a Ilíada que já começa jogando a gente para a guerra de Troia. Então, um poema que te coloca dentro da guerra, diferente aqui do filme, né, que vai mostrar espada, sangue, Aquiles bonzinho, Aquiles do mal, Heitor bonzinho. O poema é mais fundo que isso. Ele está fazendo perguntas, né, que começa ali na ira de Aquiles, no desenrolar da ira de Aquiles. Quer dizer, quantas vezes as nossas escolhas não nos levam a situações que configuram uma verdadeira guerra. Uma guerra em nosso meio, uma guerra em nós, uma guerra dentro de nós, escolhas que afetam a nós e a quem nós amamos. Isso que o poema está chamando a atenção ali, e levanta questões profundas, né, atemporais. Se a gente ler a Ilíada hoje, é isso que a gente vai encontrar lá. Então, nos diálogos, né, desde Helena, Aquiles, Diomedes, Agamenon, tá todo mundo, o Patroclo, né, que é um grande amigo dele. Então, as questões que estão levantadas ali é sobre a honra, a tomada de decisões, a família, né, o processo de fidelidade às amizades, ao povo, aos amigos, a morte que tem um propósito, né, a mãe de Aquiles, a Tétis, que vai banhá-lo lá, e aí tem a expressão famosa do calcanhar de Aquiles, que mostra, né, de algum modo, que era alguém forte, mas que tem pontos fracos. Nós temos os nossos pontos fracos. Olha isso, gente, as perguntas que um poema milenar está levantando, questionando, né? Homero está dizendo de algum modo que todos nós temos um lado imortal, mas nós temos defeitos. Todos nós temos pontos frágeis que existem dentro de nós. Como é que a gente cura isso? A pergunta aí desde os gregos. Como é que eu vou fortalecer esses pontos frágeis que nos atrapalham no dia a dia, inclusive nas nossas escolhas diárias? Então é lindo pensar nisso, né? E aí é o ser humano procurando a consciência de si, procurando a consciência das suas ações. Isso é nobre, né? Demais. E os desafios que a gente teria para escolher hoje, como é que a gente pensa as nossas decisões no tempo de hoje? Será que a liberdade é, em todas as ocasiões, um valor absoluto de tudo? Ou seja, nossos desejos, eles devem sempre ser a prioridade da nossa existência, custe o que custar? Não. O amor, quando a gente pensa em escolhas na perspectiva cristã, é a medida suprema de todas as coisas. Está presente em muito do que a gente cantou aqui, o jeito que a gente começa celebrando, se encontrando. Para o cristão não basta apenas a lei ou uma ideia de como escolher melhor. A lei é que vai passar pelo crivo do amor. Se você já quiser abrir o Salmo 1, isso é o versículo 2 deste Salmo. Então, faz parte do ser cristão abrir mão destes interesses pessoais, faz parte, aliás, o padrão da escolha cristã é mais fundo, é sempre ir além de si. Então, enquanto o pecado, agora já pensando num pano de fundo do Salmo 1, ele cria mecanismos de exclusão, de opressão, o testemunho de todo o Antigo Testamento vai passar por essa dinâmica de um Deus que nos tira do caos, de uma condição caótica de vida, mas nos traz para uma ordem estabelecida, um novo jeito de viver, de pensar. Ele nos tira dessa condição de escravidão e nos leva para liberdade. Então, onde há essa possibilidade, né, de bênção, porque Deus chegou e nos trouxe uma novidade de vida, há sempre a possibilidade de melhores escolhas. Há a condição de uma vida digna, porque ela está plena, ancorada no propósito divino. Isso nos leva a uma relação de obediência ao que Deus requer de nós, consequentemente uma vida santa,
de pureza e de nutrição, onde tudo que a gente planta vai semear. Essa é a ideia. Mas, se há uma recusa disso, então aquilo que era para ser uma pulsão de vida se torna uma pulsão de morte. Isso nos leva não à liberdade, mas ao desespero humano. Isso leva então a vida a uma relação que ela passa a viver e cair numa lógica de opressão. E que essa opressão é consequência da autonomia humana, da rebelião humana, de um projeto de vida de si, vivendo para si e não para Deus. E a isso nos leva a uma sociedade perversa. Esse é o pano de fundo do Salmo 1, isso que o salmista vai reconhecer. E aí tem esses dois caminhos, essa dinâmica de pensar que toda escolha é uma ação. Até não ir, não fazer é uma escolha. Hoje eu vou à igreja, e aí você vira para o lado, né? Você vira, acorda e precisa vir. Os que estão aqui escolheram estar aqui, apesar dos desafios do domingo, da semana cheia. Então, o tema da liberdade é um problema, um dos grandes problemas da sociedade do nosso tempo. É preciso aprender a escolher, ou é preciso aprender a saber escolher. E aí a gente vai olhar para esse tesouro da fé cristã, que percebeu uma grande virtude no meio disso tudo, que é a virtude da prudência. Tomás de Aquino, ele vai fazer um diálogo com esse pensamento grego, com essa ideia profunda, esse mesmo do poema, né, e vai rechear essa ideia grega, porque ele vai então misturar com a sabedoria cristã e vai fazer uma síntese disso, né, pensando a partir dos ensinos, da fonte da escritura, da revelação bíblica. E aí ele vai sintetizar as virtudes centrais, fundamentais, né, que são orientadoras para a vida cristã. E quais são elas? A gente vai pincelar rapidamente um temperinho aqui nelas e vamos focar na da prudência, né, que seria a temperança, essa ideia de um autocontrole, um autodomínio, a renúncia, a moderação, né? A temperança é aquela virtude que vai possibilitar ordenar os meus afetos, as minhas paixões, ou seja, organizar a minha sexualidade, que inclusive tem um equívoco muito grande na fala evangélica, onde ordenar sexualidade só se limita a um tipo dela, como se todas as outras não necessitassem igualmente de equilíbrio, né, de afetos ordenados nesse campo. A gente pensa em moderar os impulsos, os apetites, isso é para todo humano, que se desequilibra em qualquer área, tem problemas. Então a temperança não permite que nós sejamos escravos, mas livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E aí você tem a fortaleza, uma outra virtude que nos faz fortes. Fortes onde? No bem, no amor, na paz. Ela nos leva, então, a perseverar. Essa força não vem de nós. Essa força vem da relação com Deus, do relacionamento com Cristo, confiando no propósito divino. E aí eu resisto a uma vida medíocre, a uma espiritualidade rasa, insossa, sem sentido, apática. E isso, então, nos tira de uma visão comodista, mas de experiência em experiência a gente se torna mais forte. Inclusive para resistir àquilo que nos oprime, àquilo que nos tenta. Uma virtude muito interessante, mas a ideia é só um temperinho, né? A gente vai falar da justiça, que regula a nossa convivência, que nos leva a buscar o bem comum, né? Tudo aquilo que eu faço de bem no mundo aponta para um bem maior, que é Deus, nosso Criador. Então, essa virtude defende a dignidade humana. A gente precisa dessa indignação profética diante do que a gente vê no mundo, da injustiça, das opressões. Isso tudo nos move. É uma virtude que vai brotar de onde? Da paz, porque a nossa justiça fundamentada no nosso Senhor é outro jeito de pensar a justiça. Né? Não é pensando a partir do ressentimento, a partir da guerra, né? A gente pensa a partir de um novo fundamento. E aí a gente chega na prudência, que é um jeito de pensar e de agir corretamente. É pensar a partir do bom senso, do equilíbrio, uma virtude que vai cuidar
desse lado mais prático da vida. Por isso ela ajuda a pensar as escolhas. É essa ação correta que vai então orientar e que vai buscar os meios para que eu consiga fazer o bem. A prudência é o mesmo que a sabedoria, a precaução, né? O prudente é aquele que vai abandonar as preocupações, deixando elas onde elas devem ficar e vai buscar soluções, né? Aquele que lança sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então a prudência é uma virtude que vai nos deixando ali entendendo e discernindo que não há lugar para as ilusões, para as projeções, né? A vida está aqui, está na realidade. É essa espiritualidade que nos move a ter boas escolhas. Então, e depois disso eu fiquei pensando, gente, eu gosto mesmo de ser Vinícius Almeida, louvo a Deus por isso. Mas imagina se eu me chamasse Vinícius Prudêncio. Estava garantido, né? Porque já é o prudente, né? Ele já nasceu com essa virtude, gente. Imagina, está tudo resolvido, né? Agostinho vai dizer que a prudência é o amor que discerne bem entre o que ajuda a atender para Deus e o que pode impedir esse caminho. Então, o que é a imprudência? Imprudência é o ato de delegar essa escolha a outras instâncias. É quando o peso dessa decisão, que só passa por mim, e aí o esoterismo é um exemplo disso, né? Eu confio nos astros, eu confio no horóscopo, sei lá, eu confio em qualquer outra coisa, na cartomante. Eu confio num outro aquilo que é minha escolha. Isso só passa por nós, não tem jeito. Até mesmo a espiritualidade tóxica, abusiva, ela vai levar para a gente, né, uma questão prejudicial nesse sentido, no processo das decisões. Então essa decisão é nossa. E aí isso pode ser problemático, né, porque a imprudência, de algum modo, é o deixa a vida me levar. E aí essas decisões importantes da vida, que exigem um pensamento, uma reflexão cuidadosa, considerando o que deve ser feito, né, não vai calcular as consequências disso. Essa é a imprudência. E aí, desculpa, Zeca Pagodinho, mas eu ficaria muito com o Lenine, né? Quem leva a vida sou eu. Mas esse eu agora entendendo o que é que Deus espera de nós. Isso é importante de ser pensado. Né? Não é esse eu autônomo, mas esse eu que se relaciona com a Trindade, que compreende que aquilo é o que há de melhor para a nossa vida e nas nossas escolhas. Então, Provérbios 14:15 vai dizer que o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o prudente vê bem onde pisa. Então, falar desse amor que discerne é falar do amor que move a razão para discernir. Então, qual que é o papel da prudência aqui, dessa virtude que os cristãos antigos perceberam? Ela nos ajuda a aplicar os princípios às minhas escolhas. Então, tem uma relação aqui entre o agir e o agente, né? O que é que eu faço nesse mundo? E aí, nasceu, você está no mundo, você vai ter que decidir muita coisa o tempo inteiro, né? Mas a partir de quais princípios? Essa é a grande pergunta. Existem vários princípios concorrendo entre si. É aquilo que o Charles Taylor vai chamar de vocabulários de valor. Então tem uma série de vocabulários sendo conjugados. Como é que eu vou discernir que vocabulário eu tenho para a minha identidade humana e aí sim eu conjugo ele na sociedade? Então há um cardápio deles na nossa cultura, né? Como que a gente faz uma escolha correta a partir destes valores, desses princípios? E aí não tem como não lembrar da Alice, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E aí sobre a vida cristã e o caminho com Jesus, o seguimento de Jesus, Tomás de Aquino diria que 3 coisas são necessárias: saber o que deve crer, saber o que deve desejar e saber o que deve fazer. E aí que nós nos deparamos então com a sabedoria bíblica do Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio,
que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O Salmo 1 é a porta de entrada numa casa aí belíssima, formada por 150 salmos, que vai formar aí esse livro, né? E Lutero dizia que os salmos é uma pequena Bíblia, porque nela a gente tem todo o resumo do Antigo Testamento, ela aponta para Cristo, né? Inclusive, conselho do próprio Lutero, seria bom que todos nós tivéssemos os 150 salmos de cor no nosso coração para os nossos momentos de oração. É que eles, né, ele pertencia a uma ordem monástica e durante uma semana, né, os monges de onde ele fazia parte, de uma ordem agostiniana, liam os 150 salmos durante a semana. Tá fácil, né, Lutero? Mas deve ser uma meta para a gente, de verdade ter isso aí no coração, né? Nesse sentido, claro que ele indica isso. Mas a questão é que o Salmo 1 mostra aí uma presença numerosa de pessoas más. Quando o salmista classifica, ele não está só adjetivando, né, mas ele menciona os perversos, os pecadores e os zombadores. Então não se trata de desconhecidos, ele conhece o que está acontecendo ali, né, naquela sociedade, e outros relatos bíblicos vão descrever essas ações, né? A crítica do Salmo 1 é uma crítica à sociedade, né, e vai muito mais longe, não está só caracterizando, mas ele está dizendo de uma forma muito clara que essa gente age de uma forma deliberada. Se você não ouviu a mensagem do domingo passado, pode voltar uma casa ou um domingo e ouça, né? Tem ali o Hudson vai trabalhar essa ideia, né, do pecado que chega até nós, o jeito em que chega até nós, que de algum modo falou ali daquilo que a igreja organizou como pecado original, onde Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu inteligência, vontade e liberdade, mas que a pessoa humana não soube lá atrás e não sabe usar bem essas qualidades. Por isso que a gente tem um problema com a escolha. Porque no fundo o que está posto aqui é entre a nossa inteligência, a nossa vontade e a liberdade contra uma condição humana que nos leva ao erro, a pecar. Então o pecado é sobre ocupar um lugar que não era para ser ocupado, né? Algo de parecido que acontece na criação dos anjos. Então a tentação existiu, houve o pecado, fazendo um rememorando aqui do domingo passado, mas confiando que vocês vão ouvir a mensagem. E a gente tem aqui, então, essa ideia de ocupar um lugar que não lhe compete e que nos traz problemas toda vez que isso acontece. Todas as vezes que eu tentar viver a partir de mim, que se tenta viver a partir de si próprio, eu remonto essa ideia de pecado original. Eu remonto essa ideia de quedas. O Bonhoeffer vai dizer que o mundo continua caindo, uma constante queda. Então, por isso continua havendo mal e perversidade no mundo. Por isso o Salmo 1 é tão atual, porque eu remonto essa ideia de que Deus é Senhor. Ele é a referência plena do bem. E tudo aquilo que se opõe ao bem no mundo, então é chamado de mal. Esses seres que foram criados por Deus com capacidade de escolha, sejam eles seres angelicais ou humanos, ao querer ser como Deus, então eu tenho consequências e que vão atingir toda a realidade à nossa volta. Isso é o efeito do pecado, isso é o efeito do mal. O desejo que agora tentado, afetado pelo pecado, cria em nós essa ilusão de onipotência. Então, são dimensões decorrentes do pecado, que se esconde, que gera uma alienação, uma ruptura com o próximo, uma ruptura com o meio, Você vai ter todos esses problemas acontecendo. E aí,
O que é presente aqui nesse Salmo primeiro é que o ser humano não se torna pecador pela influência do meio, mas tem alguma coisa problemática em si. O termo usado aqui é o Yetzer Hará, há uma inclinação para o mal. O salmista reconhece isso, Salmo 51, eu nasci em iniquidade. Então, se eu não entendo isso, ou o porquê disso, qual é a necessidade de um Salvador? Qual é a necessidade de pensar escolhas a partir da orientação de um Salvador? Por isso o tema da liberdade é um problema. Na sociedade e na igreja também. Na sociedade, vejam as sociedades, né? As atitudes que a gente vê, elas são muito mais egocêntricas, autocentradas, autorreferenciadas, do que altruístas, do que justas. Né? A gente viu a motivação das guerras e não faz sentido nenhum. O Salmo 1 percebe isso. Os nossos atos, as nossas posturas, elas são marcadas e maculadas pelo pecado. Né? Geralmente se pensa que pecados são ações específicas cometidas. Mas o pecado é mais do que uma ação externa. Essas são palavras do Senhor Jesus. A ética cristã e as virtudes, elas avaliam a nossa vida a partir das intenções do coração. Então, os sentimentos, o pensamento, a vontade, né, os pecados por intenção, por pensamento e também por omissão. Né, Tiago vai trabalhar muito essa ideia. Então, muitas vezes, nós não fazemos nada de errado, no sentido legal ou no sentido moral, mas a gente também não faz nada de certo. E aí isso incumbe a nós uma ética cristã, um posicionamento ou uma ação propositiva diante daquilo que deve ser feito. Esse salmo é sobre aquilo que não foi feito ainda, e muito da nossa vida. E a gente conhece e vai conhecer um caminho do que deve ser feito, né? Eu tenho, então, atitudes, né, que são solitárias, insensíveis ao mundo à sua volta. E na igreja, como é que isso se dá? Tem um termo, né, do Christian Smith, ele é um sociólogo, e ele vai usar um termo do deísmo moralista terapêutico. Né? Deísta é como se Deus existisse, mas não tivesse nenhuma relação com a minha vida prática hoje, não tem nenhuma interferência na minha vida. E aí é como se eu pensasse ou vivesse uma espiritualidade onde o objetivo da vida é ser feliz e sentir bem, né, apenas. Então, sendo feliz e me sentindo bem comigo, está tudo certo. Deus não precisa entrar na minha vida, não preciso melhorar e florescer em nenhum aspecto. Está tudo claro, né? Exceto quando tem algum problema. Aí a gente ora, a gente pede a mão de Deus, mas nas coisas que eu seleciono. Não é o plano que Ele espera de nós, mas o contrário, né? O que eu espero de Deus. Então, o pecado não é apenas uma mancha, mas esse narcisismo, esse egoísmo, né? De ser cheio de si, de ser senhor do meu mundo, do meu próprio destino. É isso que aponta essa compreensão de pecado, da minha natureza pecaminosa, é fundamental para compreender, então, o que significa ter acesso à salvação. É mais do que escolhas. É pensar qual é o poder do Evangelho sobre a minha vida e sobre as áreas que ainda precisam de mudança, de conversão, de transformação. Não é à toa que a igreja escolhe um momento do ano para fazer isso, que é o tempo de Quaresma. Ela para durante o ano para olhar para a cruz, para pensar justamente nesse processo. Obrigado, Fê. Justamente para pensar nessa mudança, nessa transformação. Então isso é para todos nós. Isso é para quem chegou, isso é para quem está caminhando com Cristo há muito tempo, mas a conversão é necessária o tempo todo. E aí a gente pensa então que nós devemos escolher bem. Mas é escolher bem porque Cristo nos escolheu e nos acolheu. Não é sobre nós e as nossas escolhas.
mas sobre as escolhas que glorificam ao nosso Deus. Esse é o padrão que é esperado. A palavra hebraica conselho poderia também ser traduzida por estratégia, desígnio, projeto, ideia. Quer dizer, os maldosos também têm um projeto, têm um desígnio. Eles atuam de forma consciente. Então as suas ações, as suas escolhas pecaminosas são qualificadas. São pessoas que estão comprometidas com a impiedade. Então, ou se está no caminho de Deus, ou não está. Ou se é justo, ou é ímpio. E aí, quem se baseia no caminho de Deus, busca uma direção correta. Mas não existe um jeito certo de fazer uma coisa errada, como a gente viu aqui na música. Ou se acerta, ou se erra. A diferença é que a graça nos dá a possibilidade de se ser melhor do que é. E aí é olhando para Cristo. Agostinho começa comentando esse salmo percebendo isso. Não espere que o justo está entre nós. Não espere que o bem-aventurado seja um de vocês. A gente vai ter que olhar para Jesus. Do contrário, a gente não vence, não floresce, não melhora. E essas buscas são profundas, mas todos nós precisamos desse florescimento. E aí esse reconhecimento nos nivela. Né? Não dá para pensar esse salmo de uma perspectiva legalista. Aqui estão os espirituais e aqueles ali no happy hour, tudo escarnecedor. Não lê assim. Lê a partir de nós. Quem somos nós? Né? E aí vem o versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está no ensino do Senhor. Nela medita dia e noite. O bem-aventurado, aqui o feliz do Salmo 1, não é uma pessoa que só diz não, agora não, só quero viver isso aqui. Não se limita a uma vida de oposição, de resistência, mas é aquele que vai, né, buscar sentir prazer na experiência com Deus, que vai fortalecer esse relacionamento com Cristo. Então, essa ideia de meditar no hebraico aqui quer dizer que é ler cuidadosamente, com a intenção de entender o que está lá. A ideia, algumas traduções vão colocar murmurar, né? Como se os judeus lessem baixinho. Sabe quando você está ali ruminando uma ideia, pensando aquilo, bem-aventurado, é essa ideia. Você está pensando consigo ali sobre essas coisas, né? Pensando profundamente, pensando com vontade aquilo que Deus espera de nós. Então, essa é uma escolha de se ser melhor do que é, a partir de Cristo formado em nós. E aí tem, né, o padrão aqui do Salmo 1, que vai apontar para a gente pensar nessa produtividade do justo. Então, o verso 3 vai dizer, será como uma árvore plantada junto a canais de água, que dá seu fruto a seu tempo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que faz terá êxito, ou tudo que ele faz prospera. Quer dizer que apesar das tribulações, apesar das dificuldades, Deus irá abençoar a vida dessa pessoa. O salmista compara agora a pessoa que ama o ensino do Senhor a essa árvore cheia de vida, justamente porque ela foi plantada nesses canais de água. E ela foi plantada, não que ela vivia nessa terra, mas é como se ela fosse tirada. E agora, a partir de Cristo, de novo, olhando esse salmo, né, a partir do Novo Testamento, a gente pode entender que nós estamos na videira. Agora novos projetos são pensados a partir daquilo que Cristo fez em nós e do que pode acontecer. Então, essa transformação de nós que estamos em Cristo, de que sermos os ramos dessa videira, nos leva à possibilidade de florescer. E esse florescimento, esse relacionamento com Deus vai nos levar então para boas escolhas. Mas não esqueçam, esse salmo é sobre aquilo que não aconteceu ainda. Uma vez que nós estamos em Cristo, onde a gente precisa levar justamente essa justiça, onde a gente precisa justamente levar essa possibilidade de florescimento, convivendo, né? E a graça então do Senhor nos faz lembrar que Jesus era aquele
que inclusive teve a ousadia de se sentar na roda de muitas pessoas que precisavam destes bons conselhos. A gente está falando de uma sociedade que clama por fazer boas escolhas, mas às vezes não encontra as possibilidades. Esse salmo não é para isolar a gente e falar aqui está só os justos. Esse salmo é justamente para que os justos, ou os justificados pela graça, agora vão ao mundo e consigam temperar e oferecer possibilidades de escolhas melhores. Esse salmo precisa ser lido na perspectiva da graça, daquilo que Cristo fez em nós, porque ainda ontem, talvez nós éramos os pecadores, os zombadores e etc. Então que Cristo continue nos influenciando, nos dando a possibilidade de conviver, de se relacionar e de levar aquilo que é o sentido maior da nossa paz, aquilo que nos trouxe a esses canais de água e que nos dá essa paz justamente porque Cristo habita em nós.